Em relação a portadores de doença cardiovascular, o Andrade comenta algumas doenças cardiovasculares. A bibliografia da Marinha tem o Little, que aí já tem uma infinidade de doenças com uma infinidade de protocolos. Então, em relação ao Andrade, mais uma vez, eu recomendo se ater à farmacologia do que ele comenta, tá? Mas a gente vai comentar tudo que tá lá. Bom, a primeira questão e principal é se pode usar o anestésico com vaso ou não. E aí, mais uma vez, ele concorda com o que está na maioria dos livros, que é os efeitos da epinefrina na pressão dependem da dose da via. A dose que a gente usa é muito pequena, a via não é diretamente sanguínea, né, a não ser que haja uma injeção errada. O que acontece quando você tem efeitos de epinefrina? Aumenta a força de contração, frequência, consumo de oxigênio pelo miocárdio e débito cardíaco, pode causar disritmias em portadores de marca-passo, mas a grande questão é a própria dor que o paciente sente gera uma descarga de epinefrina. Então, essa descarga de epinefrina que o paciente libera do seu próprio corpo é mais importante até do que a mínima dose que a gente administra. Então, seria importante que o paciente tivesse uma anestesia efetiva. E aí ele traz essa tabela que ele comenta só para mostrar que também é uma tabela do Malamed, tá? Adaptada do Malamed, que mostra que quando o paciente está sob estresse, ou seja, com dor, por exemplo, ele tem 280 vezes mais liberação de epinefrina do que a do Tubete. Então, seria mais seguro, na verdade, anestesiar o paciente do que não utilizar a adrenalina, né, o epinefrina. Então, ele até comenta a questão da sedação, mais uma vez, que pode ser conjugada à administração do anestésico com vaso. E aí, né, o Bennett, que é citado no livro do Malamed, que também é um importante farmacologista, ele já havia falado que quanto maior o risco clínico do paciente, melhor deve ser o controle de dor, para evitar essa descarga de adrenalina. E aí a adrenalina ainda tem, epinefrina, né, tem esse outro efeito de hemostasia. E quanto mais sangue, mais o paciente fica nervoso, enfim. Tudo isso faz parte do mesmo contexto, tá? O que importa é principalmente essa tabela, que é o mais cobrado, que é você responder quantos tubetes você pode usar, tá? No paciente que tem doença cardiovascular. No caso, os tubetes devem ser sempre na concentração de 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil, porque a concentração de 1 para 50 mil já não é recomendada para quase nenhum paciente, principalmente, então, para os portadores de doença cardiovascular. Isso porque a dose que você pode utilizar por consulta é 0,04 miligramas, tá? Então, a tabela já está mastigada, não precisa fazer conta. Num tubete de 1 para 50, você já tem 0,036 miligramas, então você só pode usar um tubete. E aí, sempre dividindo por 2, né, ou dividindo por 2 a quantidade, ou multiplicando o número de tubetes. Então, é fácil. Então, você pode usar 1 de 1 para 50, 2 de 1 para 100 ou 4 de 1 para 200. Os fios de retração gengival não são recomendados porque eles basicamente são pura adrenalina, né? Então, aquela inoculação inadvertida pode levar a um efeito adverso importante. Então, não se usa fio de retração gengival impregnado com epinefrina em paciente cardiovascular. Em caso de contraindicação à epinefrina, que a gente já viu, e aí vocês vão voltar à apostila com as contraindicações absolutas ao uso de epinefrina, né? Por exemplo, hipotireoidismo não controlado. Então, nesses pacientes, você poderia utilizar a felipressina, mas que também tem dose máxima. E a dose máxima para esses pacientes é 3,5 tubetes, certo? Que é mais ou menos 0,18 unidades internacionais. Isso porque ela pode interferir de alguma forma na demanda de oxigênio. Daí a opção mepivacaína sem vaso, que pode ser utilizada também. A mepivacaína sem vaso, ela também
acaba tendo quase o mesmo efeito, porque na prática clínica, a feripressina ela causa pouquíssima vasoconstrição, então muitos clínicos não veem tanta diferença entre ela e a MEP sem vaso, mas é uma opção. Hã? Não estou entendendo. Tá, é 0,18 unidades internacionais, certo? Então, 3.008 bets. Bom, a hipertensão arterial é a primeira doença que ele comenta, em que ela pode ser primária ou essencial, ou seja, ela surge espontaneamente, é uma doença que geralmente é familiar, ou a secundária, ou seja, é uma hipertensão que acontece secundária a uma outra doença em curso, como por exemplo o hipertireoidismo. Então você tem uma outra doença de base e aí você desenvolve hipertensão. Você pode ter hipertensão em diferentes estágios, a hipertensão em estágio 1 e estágio 2. Lembro que isso também varia de livro para livro. O Andrade comenta nessa questão da hipertensão de estágio 2, em que você tem aquela pressão sistólica maior do que 160, o que inviabiliza muito o atendimento desse paciente. E ele fala isso é importante, vocês têm todas essas tabelas, por conta da mudança no atendimento, né? Tanto da classificação ASA, quanto do que você vai usar para intervir nesse paciente. Porque no caso da hipertensão 1, você pode fazer procedimento eletivo, então não seria contraindicado. Claro, as sessões devem ser curtas e preferencialmente na segunda parte do período da manhã. O benzodiazepínico pode ser prescrito para sedação e você pode usar tanto a feripressina quanto a epinefrina. Então essa seria a diferença, com o cuidado de não ultrapassar o limite de 0,04 por consulta e evitar injeções intravasculares. Para o controle de dor, sempre preferir dipirona ou paracetamol. A gente viu também na aula de interações medicamentosas que os AINES interferem com os antihipertensivos, né, e eles podem elevar a pressão. Então a gente evita a AINE em paciente hipertenso, mesmo no estágio 1. No estágio 2, os procedimentos eletivos já são contraindicados. E aí, no caso de urgências, que aí já não podem, né, ser evitadas, você pode empregar a prilocaína com a feripressina, ou a MEP sem vaso, tá? Sempre respeitando aquele limite máximo de tubetes. E o ideal é que o procedimento seja rápido para evitar o estresse do paciente. No caso de hipertensão, pacientes ASA 3 que tem uma hipertensão grave, acima de 180, todo procedimento é contraindicado e ele deve ser um paciente hospitalar. Por isso que ele nem comenta nos protocolos. E o ASA 3, que já tem sintomatologia, precisa de uma remoção rápida pelo serviço de urgência, né? Que aí sintomatologia, dor de cabeça, dificuldade de respirar, enfim, visão turva. Professora, esse comentário de atenção que estava embaixo do outro 2 é importante? Em relação a basicamente, não considero tão importante. Aqui, qual é o seu comentário de atenção? Alguns pacientes podem necessitar atendimento hospitalar. Então, com agravamento do quadro, você pode necessitar atendê-los em ambiente hospitalar, tá? Mas com esses pacientes que tenham outras comorbidades. E aqui ele fala que a questão dos antihipertensivos, que é a questão de urgências. Ele comenta isso melhor no livro de urgências, que cai também, né? De que a gente pode administrar sob urgência, mas que é de competência médica a prescrição de antihipertensivos. Basicamente é esse comentário que ele faz, tá? Bom, assinalem a alternativa que não correspondem a uma contraindicação absoluta ao vasoconstritor. Então, isso aí, revisando aquela tabela que é do Malamed também. Então, qual desses aí não seria uma contraindicação absoluta? O que vocês acham? Hipertensos com pressão 150 a 90.
pode ser utilizada, mas não seria uma contraindicação absoluta quando em comparação às outras, tá? Bom, doença cardíaca isquêmica, que é a angina. Qual a diferença da angina para o infarto, né? Isso também já foi bastante batido, acredito, nas outras aulas, que a grande diferença da angina do infarto é a perda de função tecidual. No infarto, você tem necrose do tecido e perda de função daquele órgão, daquela área do tecido, né? Então, você pode ter infarto em qualquer músculo. No coração, é o infarto do miocárdio. E aí, o tecido necrose e ele não funciona novamente. A questão da angina, você sente a dor por uma isquemia transitória. Então, durante algum tempo, você não tem vascularização, mas a vascularização retorna. Então, o tecido não morre, tá? Vocês estão incomodados com a mosca? Ela tá desde assistindo. Eu tô vendo que vocês estão se desconcentrando com a música. Tá vendo como eu tô focada? Eu não tô ligando pra música. Mas eu estou percebendo que vocês estão se concentrando com a música. Falei que eu não ia ficar desconcentrada com a música. Bom, então na angina você retorna a função do tecido, tá? E aí você tem a angina estável e a angina instável. A angina estável, ela não ocorre a mínimos esforços, por exemplo, e nem em repouso. Então, tem pacientes que, mesmo deitados, eles podem sentir uma dor grave no peito. Em geral, a angina, em pacientes que são suscetíveis e já têm aterosclerose, por exemplo, ela ocorre depois de um esforço grande. Então, foi na academia, fez muito esforço, muita escada, correu. Geralmente acontece assim, teve uma emoção muito grande, tá? Essa seria uma angina mais estável. A angina instável pode acontecer em repouso. Daí esse paciente ser contraindicado a vasoconstritor adrenérgico. Então tem essa diferença, tá? E a angina, ela predispõe ao infarto pelo motivo de que ela é uma isquemia transitória. Se ela acontece muito, ela pode acabar evoluindo para um infarto, certo? E aí, em relação ao infarto, né, que já leva a necrose, ele leva a uma dor prolongada. O que se fala da angina é que você pode dar o famoso isordio, né, que é a isosorbida, embaixo da língua e aí a dor passa. No infarto, a dor não cede, né, o paciente precisa ser hospitalizado porque ela não cede ao vasodilatador, porque o músculo está entrando em necrose, tá? Essa é a grande diferença. E aí causa essa dor precordial, uma dor do lado esquerdo que frequentemente irradia para o braço. Alguns pacientes manifestam como náuseas, palpitação e sudorese. São os principais sintomas. E o tempo de recuperação, em geral, é discutível, e o Andrade comenta isso também. Por quê? Porque na maioria dos protocolos se fala em intervir no paciente após 6 meses. E aí alguns protocolos recentes já falam em 4 a 6 semanas. Ele aponta essa questão, tá? Mas isso também acredito que não é o grande carro-chefe que pode ser cobrado em relação a esse capítulo. Depende, segundo quem? Segundo o Andrade, isso é discutível. Então ele fala que há controvérsia em relação ao atendimento e que alguns protocolos trazem de 4 a 6 semanas o paciente poderia ser atendido, mas a maioria dos protocolos recomendam 6 meses, tá? Inclusive ASA, enfim, várias classificações. Então eu acredito que nas outras bibliografias eles devam falar 6 meses, mas aí confira, não vou me comprometer porque isso é muito sério. Bom, em relação ao protocolo, então o mais importante no livro, na apostila de vocês, até porque não faz sentido você copiar, né, tirar xerox do livro, não faz sentido, tá o protocolo realmente enxuto com os pontos mais objetivamente. Aqui é o protocolo como está no livro, né? Que ele fala do contato com o cardiologista, avaliar a pressão, se o paciente toma isosorbida, fazer um uso profilático, se necessário. Ele fala da questão do INR, se o paciente toma anticoagulante, que deve ser avaliado para o atendimento. E fala da sedação mínima,
que deve ser feita sempre que possível. E para a sedação mínima, aí já é mais o alvo dele, né? Seria o midazolam, de preferência, assim como é para os outros pacientes, tá? Alprazolam ou lorazepam. Sessões curtas, sempre no segundo período da manhã. Anestesia local, sempre que possível indolor. E aí ele fala na questão de usar lidocaína com epinefrina ou prilocaína com feripressina. Monitorar a pressão, orientar cuidados pós-operatórios e, para dor, se repete a mesma coisa da pressão arterial, da hipertensão. Evitar AINES. Evitar AINES para privilegiar corticoides e dipirona e paracetamol. E pacientes com stents podem ser candidatos à profilaxia antibiótica. Em relação à insuficiência cardíaca congestiva, que é o regurgitamento de sangue, né, no coração. Ela é causada geralmente pela diminuição da contratilidade cardíaca, então o coração ele não consegue bombear o sangue com eficiência, o que diminui a fração de ejeção, que é a quantidade que resulta no débito, que é a quantidade de sangue. Então você diminui o débito cardíaco. O que acontece é que esses pacientes têm uma tendência muito grande à formação de edemas e tem outros sintomas, como a dispneia, distensão da veia do pescoço e tosse não produtiva. Né? Aí, o edema pulmonar seria uma complicação. Esses pacientes, eles geralmente tomam inibidores da ECA e beta-bloqueadores. E aí a gente volta na aula de interações medicamentosas que a gente já discutiu, que são fármacos que podem ter uma interação com os AINES, então é importante, e com a epinefrina, então é importante lembrar desse capítulo. Os pacientes que tenham sintomas clínicos como dispneia, ou seja, dificuldade de respirar, devem ser reportados ao médico. Eles têm diminuição da perfusão hepática e aumento da perfusão cerebral. Isso é importante no sentido dos anestésicos locais. Por quê? Porque você vai metabolizar menos, porque ele vai menos para o fígado, e você pode ter mais efeitos centrais, porque ele vai mais para o cérebro, causando aqueles efeitos que a gente viu da lidocaína no cérebro de inibição, certo? De depressão cerebral. No caso da insuficiência cardíaca congestiva, ele vai utilizar menos, porque ele é menos do fígado e do cérebro. Ele vai mais, aumenta a perfusão no cérebro. Então, mais anestésico no cérebro pode levar a uma depressão da condução. Então, aí o paciente vai ter uma depressão das funções cerebrais, certo? Como um todo. Aumenta o risco, né, que ele vai ter, tá? Aumenta o risco. Em relação ao protocolo da insuficiência cardíaca congestiva, as sessões é bem parecido, tá? As sessões devem ser curtas, devem ser rápidas, a anestesia deve ser bem feita, considerar a sedação mínima como midazolam ou lorazepam, então isso se repete. No caso da insuficiência cardíaca estável, como você sabe que é estável? O médico refere o paciente como portador de uma insuficiência estável, certo? Ele pode usar epinefrina ou feripressina. No caso da instável, ele não pode usar a epinefrina, seria uma contraindicação, tá? A pressão e a frequência devem ser monitoradas. Usar epinefrina. Quase nenhuma condição em que você não esteja controlado, você pode usar uma epinefrina. Aquela lista inteira de contraindicações, lembra? Diabetes não controlado, hipertireoidismo não controlado, enfim. No caso das doenças de arritmias, ele fala da questão do que é normal, né, que seria 72 a 78 BPMs, mas isso muda. Por exemplo, a grávida tem um aumento de frequência, a criança ela tem um aumento de frequência, idosos e atletas têm diminuição de frequência, tá? E ele fala de que algumas síndromes também podem causar taquicardia. Então, o importante nas arritmias seria a anamnese sobre os sintomas. Do ponto de vista de farmacologia, aí ele comenta várias coisas, tá? Comenta que tem que ter o contato com o cardiologista, avaliar INR, sessões curtas pela manhã, redução de ansiedade. Então, tudo se repete muito nesse capítulo,
né? É bem parecido, os protocolos são muito parecidos. Então, sempre que o protocolo for muito parecido, vocês sublinham com a mesma cor, porque aí é bem mais fácil de vocês associarem, tá? No caso da bem controlada, assim como na ICC estável, você pode usar epinefrina. Então, mesma cor, é a mesma coisa. Quando você vai evitar epinefrina? E aí são questões que já tem até os enunciados ABCD, e aí ele vai inventar uma E que não tem nada a ver, certo? Então, quando você vai evitar arritmias severas, bloqueio atrioventricular, arritmias secundárias ou arritmias supraventriculares, como na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ele não falaria nessa síndrome de uma forma aleatória, ele teria que colocar ela no protocolo, né? Então, eu sublinharia desse protocolo isso daí, porque é algo que pode ser perguntado, tá? Quando não usar epinefrina nesses pacientes. Monitorar pulso e frequência, e aí ele fala nessa grande observação da questão da manobra de Valsalva, de você forçar o paciente a expirar para estimular o tônus vagal, tá? Basicamente é isso, estimular a resposta vagal do paciente para baixar a frequência cardíaca. Mas isso aqui também é mais comentado no livro de emergências dele, tá? Até agora alguma dúvida na doença cardíaca? Então, basicamente, se repete o padrão de atendimento no segundo período da manhã, você pode usar epinefrina nas quantidades máximas daquela tabela, no caso do paciente ser controlado, certo? Então, basicamente, sedação com midazolam ou lorazepam, protocolos são todos muito parecidos. Uma coisa que sempre é mais cobrada são anormalidades em válvulas, por quê? Elas predispõem àquela questão da profilaxia de endocardite. Então, como é uma coisa mais clínica, geralmente é mais cobrado, certo? As anormalidades nas válvulas podem ser em qualquer uma das 4 válvulas, tá? Elas podem ser congênitas ou adquiridas, e o fato da válvula estar estenosada, não conseguir se movimentar adequadamente, pode gerar uma insuficiência ou regurgitação também. O endocárdio é o tecido que reveste o músculo e as válvulas. Daí a preocupação se o paciente é transplantado de válvula cardíaca ou tem uma doença valvular ou valvar, ele ter uma endocardite infecciosa. Por quê? Porque a bactéria, ela no sangue, por uma bacteremia transitória, ela vai se instalar mais facilmente no endocárdio que foi lesado, certo? E as válvulas protéticas, por serem protéticas, elas têm mais tendência à formação de biofilme. Então, os micro-organismos se instalam mais facilmente. Daí seria a justificativa para a profilaxia antibiótica nesses pacientes, certo? Qual que saiu da profilaxia? Foi o prolapso de válvula mitral com regurgitação. Tá? Sim, da Associação Americana do Coração. Aqui só trabalhamos com a Associação Americana do Coração, porque somos marinhos. Mas a tabela da Sociedade Brasileira ainda é feita. Que cai no Exército, cai no CADA. A Marinha sempre trabalha com AHA, sempre. É o protocolo de 2007 da American Heart Association. Todos os livros da Marinha trabalham com esse protocolo, certo? Esse protocolo que insere a válvula mitral, porque a diferença é que o protocolo da American Heart Association de 2007, ele só faz profilaxia para o alto risco. A da Sociedade Brasileira de Cardiologia faz para alto e médio risco, certo? E aí é diferente. A gente, no Brasil, faz para mais pacientes. Febre reumática, tem outros casos. Só que aí, essa tabela não cai na Marinha. Não em farmacologia, tá? E tenho quase certeza, diria 99% de certeza, que no livro de cirurgia também, que comenta, também não cai. Porque a bibliografia da Marinha, ela é alinhada com os Estados Unidos, com o que preconiza, que é a American Heart Association de 2007, certo? Agora, CADA
e exército é outra história, tá? Eles geralmente cobram, principalmente o exército, ele cobra a da brasileira, certo? Bom, a endocardite, mas por que então fazer profilaxia? Porque a endocardite, apesar de ser rara, ela gera muitas sequelas e frequentemente óbito. Então é uma doença que causa uma grande mortalidade quando ocorre, apesar de não ser frequente. O paciente, ele sai muito bem do consultório ou do hospital, porque a bactéria, ela, óbvio, não vai causar a doença do dia para a noite. Ela se desenvolve, em geral, uma semana após da incubação, ou seja, 2 semanas. E aí, em geral, se manifesta como febre baixa, dores nas articulações, fadiga, sudorese e perda de peso, que são sintomas bastante inespecíficos, tá? Mas que em pacientes que já sabem que tem predisposição, ela é investigada. Os principais micro-organismos envolvidos são Streptococcus, Staphylococcus, principalmente Staphylococcus aureus, e o AA, que são bactérias bastante conhecidas da gente. A American Heart Association, ela desde 1955 lança diretrizes que cada vez mais tendem a diminuir o número de pacientes que tomam esses antibióticos. Então a tendência é que cada vez mais essa lista se enxugue. Ela já está no mínimo que pode estar. Então ela pode até diminuir. Por quê? Porque não há uma nítida correlação entre bacteremia e endocardite. O quão pronunciada teria que ser essa bacteremia para causar endocardite? Por quê? Num paciente que tem uma condição periodontal ruim, por exemplo, o próprio hábito de escovar os dentes leva a uma bacteremia transitória. E aí ele não tem endocardite toda semana. Então isso é discutível, certo? Contudo, e aí ele fala, né, que bochechar com clorexidina antes do atendimento poderia ser tão eficiente quanto um antibiótico sistêmico, tá? O Andrade fala isso. E aí ele comenta que na Europa já muitos não utilizam essa profilaxia na maioria dos pacientes, por conta do custo-benefício, de resistência, de efeitos adversos, certo? Sendo que a tendência mundial hoje, o Andrade não comenta, eu que estou comentando, é que se enxugue e apenas os pacientes que já tiveram endocardite recebam essa profilaxia. Mas o protocolo não mudou, tá? O protocolo ainda obedece esses 3 pilares de identificação de pacientes e condições geradoras predisponentes com antibiótico adequado. Quais seriam esses pacientes? Válvula cardíaca protética ou material para reparo de válvula, história de endocardite prévia, então se é uma doença rara e o paciente já teve, aí que ele deve ser protegido, tá? Valvulopatia adquirida em transplantado e doenças cardíacas congênitas, essas 3, né? A cardiopatia congênita não corrigida, shunts e cuidados paliativos, a cardiopatia congênita corrigida nos primeiros 6 meses, aquela questão dos 6 meses, e a cardiopatia congênita que tem defeito residual, que impediu que o epitélio se formasse novamente. Então, essas 4, essa lista já foi muito maior, são as... Eu percebi que o paciente na história, que é cardiopata, e eu pedi a prescrição do cardiologista. O cardiologista não passou. Mas a cardiopata, ele tem o quê? Ele fez cirurgia de coração, eu acho que ele tem estente. Pois é. Tem que ver qual o tipo de estente, porque não são todos. Não são todos os estentes que realmente estão fazendo. Mas, se eu não me engano, na brasileira, estente faz. É considerado moderado. Estente, shunt, né, de passagem em doença cardiovascular crônica, congênita. Meu pai tem. Dentro disso. Mas eu não sei se é um tipo diferente. Uhum. Mas não tem questão do tempo instalado? Exatamente, 6 meses em geral. Né? Botou, 10 anos atrás, eu botei um stent. Porque qual é o problema do stent? É a mesma coisa da válvula. Porque o stent, ele precisa ser repitelizado, né? O epitélio, ele é formado em cima do stent. E aí, se o paciente ele tem um stent há mais de 6 meses, o coração ele já formou novo tecido em cima.
Então a bactéria não vai formar biofilme no metal, plástico, silicone, enfim, no biomaterial, né, que é usado, no material biocompatível. Tanto é que aqui tem esse tópico que fala que evoluiu com defeito residual, que impede a repitelização. Ou seja, tem uma parte do defeito que não foi coberto. Naquela parte você pode ter endocardite, entendeu? Então talvez seja por isso, o tempo, mas alguns profissionais fazem mesmo depois de um tempo. Mas a norma, em geral, é 6 meses. Mas até os 6 meses estão discutíveis. Mas dá pra entender por que eles já estão mudando, né? Sim, sim. E não tem muitos estudos controlados que associam diretamente o dentista à endocardite, certo? Então, isso é polêmico. Na época de pós, teve um paciente lá que ele tinha um cisto no seio e a gente pediu para o otorrino por escrito. Ele foi a 3 otorrinos e os 3 liberaram. Uhum. Fazer levantamento de seio. A tendência atual é essa. Cisto no corpo do seio. A tendência atual é essa, certo? De liberar. Obviamente, é aquela mesma questão que a gente comentou numa outra aula que alguém perguntou da dipirona para grávida. Você está indo contra uma literatura científica. Você é formado, você tem liberdade para ir contra uma literatura científica. Mas o próprio comitê de ética, o próprio conselho de ética odontológico nos recomenda estar sempre no estado da arte e nos atualizando conforme a literatura científica. Se você tem vários, estuda muito, está antenado, sabe que hoje isso é discutível, você pode se embasar nessa literatura e agir assim, certo? Mas existe uma literatura oficial que recomenda que nesses pacientes se faça. É questão de custo-benefício, né? Muitos profissionais fazem para evitar problemas, que seria só uma dose, enfim. Mas isso é discutível, tanto em quem fazer, como também, por exemplo, se 1 hora antes seria o suficiente. Se não seria o ideal tomar um dia antes e manter 1 hora antes, entendeu? Isso também é discutível hoje. Então, tudo isso está mudando. Você vê que é de 2007, então faz bastante tempo, 11 anos, né? Bom, e aí, quais seriam as intervenções que você faria? Qualquer procedimento que gere sangramento, descontinuidade. Então, aí colocação de banda, raspagem, enfim, tudo isso aí. E o regime, né, que eu trouxe até a tabela do Andrade, que está errada. Vocês aí têm a tabela certa digitada aí no livro. Que o Andrade, ele em um capítulo ele digita certo e na outra digita errado, tá? Que ele fala que a dose aqui é 10 miligramas por quilo. E não é. Qual é a dose que está digitada aí? Não é para estar misturada, gente. Era para estar certo. Hã? Não vai misturada não, é porque tem alguns slides. Ah, tá. Não, é porque são slides de contextualização. Não são coisas muito... Eu acho, acredito, tá? Porque senão vocês vão ter o livro e não faz sentido ter uma apostila, porque a apostila, na verdade, é o resumo do livro. Então, no livro, ele fala que é 10 miligramas por quilo a azitromicina e claritromicina. Vamos por parte, né? Quais são os indicados? Qual o regime padrão? É a amoxicilina, sempre 1 hora antes, 2 gramas. Criança, 50 miligramas por quilo, correto? Então, isso já é o padrão. Alérgicos à penicilina teriam outras alternativas, que seriam a cefalexina. Cefalexina é uma cefalosporina, seria mais indicada para pacientes que teriam uma hipersensibilidade tardia, ou seja, eles não fazem anafilaxia. Mas, como a reação alérgica é imprevisível, o ideal seria usar clindamicina, azitromicina ou claritromicina. As doses de 600 ou de 500 para clinda e azitromicina, certo? Não caiu para 10. O que está escrito na tabela? O que está escrito na tabela para criança? 15 miligramas por quilo é a dose. Eu trouxe essa tabela porque quem tem o livro do Andrade, no capítulo de cardiopatas está errado no livro do Andrade, certo? É uma digitação errada do livro. Essa tabela tem em outro capítulo, que é no de crianças,
tá? De odontopediatria, que a gente até discutiu na aula passada. E naquela tabela está certo, mas nessa tabela está errado, certo? Então, eu trouxe a tabela justamente para frisar isso daí. Para criança, seria 15 miligramas por quilo, que faz toda a diferença no cálculo. Que é o que está na apostila, que é o que está correto, certo? E aí, via endovenosa, ampicilina, cefazolina ou clindamicina. Ele fala da questão de que antibióticos agiriam impedindo biofilme, já falei para vocês, que o piercing bucal poderia ser uma porta de entrada, e os portadores de stents, ele comenta essa questão, ó, dos 14 dias, 30 a 45 dias ou 365 dias. Stents podem ser muito diferentes, tem stent que é impregnado com fármaco, igual o DIU que é o DIU hormonal, né? Então, ele libera fármaco lá no vaso sanguíneo. Então, ele comenta que, por questão de sangramento, evitar cirurgias nesses portadores de stents. E ele fala, mas eu acho que isso é uma coisa que é um detalhe, tá? Enfim. Isso é uma questão do CADAR, de uma outra bibliografia, mas que é compatível com o que é discutido no Andrade, falando sobre o cuidado no atendimento de pacientes com insuficiência cardíaca. Essa questão está aí? Tá. Então, me digam aí o que a gente deve fazer. Qual a alternativa incorreta? Incorreta. Incorreta, tanto pelo quanto do aumento da perfusão, que você poderia levar mais, quanto também pela descarga de dor daquele paciente. Então, você deve usar vasopressores no atendimento desses pacientes, certo? É uma questão não didática. Diminuição da perfusão hepática e aumento da perfusão cerebral, certo? O regime indicado para profilaxia, para prevenção das endocardites bacterianas em pediátricos com alergia à penicilina é... Isso aí. Isso em geral... questões de concurso são seguras em relação a esse tema, certo? Até questão de prefeitura cai. Eu aconselharia vocês a tentarem fazer sempre com a dose da criança, porque é o que é mais cobrado, tá? Então, preparem-se para cair cálculos em dose de criança. Dificilmente vai cair 1 grama, 2 gramas e tal. O que varia geralmente nas questões é 1 hora antes, 2 horas antes, essas pequenas pegadinhas. Mas são questões fáceis e que vocês provavelmente não vão errar, tá? Você quer perguntar alguma coisa? Você está coçando a cabeça assim, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Ela está tentando lembrar perfusão hepática e o que é cerebral? Aumento da cerebral. Quando você diminui perfusão hepática, menos fármaco chega no fígado. Arruinou meu copo de água, a mosca. Muito obrigada. Menos fármaco chega no fígado. Então, se chega menos, ele é menos metabolizado. Você tem mais acúmulo. Certo? Aumento da cerebral. Mais fármaco no cérebro. Ele deprime mais o cérebro. Certo? Outra questão que ele fala. Ao realizar tratamento odontológico em pacientes com doença cardíaca congênita, deve ter cuidado em relação a... Qual a doença que pode acontecer? A endocardite infecciosa, né? Essa ficou azul. Por que eu falo de preparar para... Eu trouxe essa questão que é da UFRJ. Que eu acho que esse tipo de questão que é a tendência atual cair porque dificulta um pouco, certo? Que é uma questão de cálculo. Ele fala que uma criança de 9 anos é cardiopata
E ela vai fazer profilaxia. Ela não é alérgica, incrivelmente, porque em geral elas são alérgicas nas questões. Ela não é alérgica e ela vai fazer profilaxia. Só que aí ele nos dá suspensões. E aí você vai calcular com base na suspensão. Certo? Então vamos fazer um raciocínio. A criança tem 25 quilos. Quanto é a dose de amoxicilina para criança de 5 quilos? 25 quilos. 5 quilos é de 25 quilos. São quantos miligramas por quilo, amoxicilina? 50 miligramas para 1 quilo. Ele tem 25 x. E aí vai dar 1.120, 1.250. Tá certo? Tá, né? Miligramas. Aí você já elimina algumas. Né? Qual que você elimina aqui? Letra D, letra E, né? Estou agilizando porque senão a gente vai sair daqui meia-noite. Letra D, letra E. Bom, aí ele fala, outra que você eliminaria de cara aqui, olhem para as alternativas. Qual que você eliminaria de cara aqui, por um detalhe? Letra A, 2 horas antes. Então você só tem 2 alternativas aqui. Você tem suspensões aqui e as concentrações, certo? Qual é o truque sempre? Você deixar sempre por 1 ml, certo? Então na letra B, você tem uma suspensão de 500 em 5 ml, que é a mesma coisa de 100 miligramas por ml, concorda? E na letra C você tem uma de 250 por 5, que é a mesma coisa de uma de 50 por ml, correto? Agora façam a conta. Letra B, você vai dar 20 ml, na letra C você vai dar 25. Qual é a resposta certa? Letra C, né? Porque na letra C você vai dar 25 ml, correto? A cada ml você tem 50. 50 vezes 25 é a mesma conta, certo? Eu acho que esse tipo de questão são questões que em tribunais e talvez até na Marinha são mais caíveis, porque são mais né? Um pouco mais raciocínio. Entendeu essa conta? Isso. Aí você mesmo me falou que a letra A você eliminou, né? 2 horas antes. Então eu peguei as 2 concentrações. 500 miligramas em 5 ml, certo? E transformei para miligramas por ml. Dividi esse 500 por 5, ficou 100 miligramas por ml, certo? E eu fiz a mesma coisa com o outro, 50. O que eu fiz foi multiplicar o que ele me falou. Ele falou 20 ml de amoxicilina. Quanto é 20 ml de 100 miligramas por ml? É 20 vezes 100, 2.000. Passou, né? Quanto é 25 de 50? É exatamente a conta que a gente fez, que dá 1.250. Deu para entender? Você transformando por ml fica mais fácil de raciocinar em cima, tá? Aí ele fala que qual a alternativa que representa uma condição em que a gente faz profilaxia. Já tá aí de cara, no CADA. Letra A, né? Disfunção valvular. Alguma dúvida em relação à endocardite? Então, endocardite é só a questão de terem cuidado com o banco de questão em relação a quem vai receber a profilaxia. Mas mesmo na associação brasileira, na sociedade brasileira, são as mesmas doses. Em relação à conta, é igual, certo? É só cuidado em relação a quem vai receber para a Marinha.